Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. E parabéns a você que fez essa boa escolha de parar durante alguns minutinhos para poder se alimentar da palavra do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. É um evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, peço que você leia de forma particular, mas presta bastante atenção. Olha só, o evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caíram à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. E Jesus dizia-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se vocês seguirem lendo esse evangelho, vocês vão ver que mais na frente Jesus vai explicar, ele mesmo vai fazer a homilia. Ele mesmo vai explicar essa parábola que ele acabou de contar, que é a parábola do semeador. Veja que Jesus está aqui anunciando a boa nova, o evangelho, essa boa notícia. E as pessoas vinham de todos os lugares porque queriam escutá-lo. Tinham sede de ouvir essa palavra que cura, que salva, que liberta e que traz esperança para os corações. Mas Jesus usava essa ferramenta que é a parábola, uma alegoria. Jesus conta uma história para fazer as pessoas meditarem, para fazer as pessoas refletirem. Eu particularmente gosto muito de contar histórias. Quando eu estudava em Roma, eu fiz uma disciplina sobre narrativa e catequese. E como essa narração, contar histórias, como Jesus fazia, ajuda as pessoas a compreenderem. Às vezes eu estou fazendo uma homilia, eu estou dando uma palestra, uma conferência, e eu sempre gosto de terminar com uma história, porque às vezes, como dizia Dom Geraldo, um bispo que me ordenou, capuchinho, já está no céu, ele dizia, muitas vezes é essa história que o povo vai lembrar depois. Então, Jesus contava as parábolas para fazer as pessoas meditarem e refletirem. E Jesus usava elementos, respeitosamente, como um bom comunicador, ele usava elementos do dia a dia. Então, quando ele falava da ovelha e do pastor, as pessoas entendiam, porque fazia parte do dia a dia delas. Falava da pesca, falava das redes, falava do peixe, falava do fermento na massa, do sal, da luz. Então, Jesus usava esses elementos do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para falar das coisas do céu, para falar das coisas do reino do Pai. Então veja como Jesus era verdadeiramente respeitoso no seu modo de comunicar. Algumas vezes tinha pessoas que faziam perguntas para Jesus e ele, ao invés de dar uma resposta, ele contava uma parábola para fazer a pessoa pensar.
Hoje nós temos muita preguiça de pensar, né? A gente já quer tudo mastigadinho, a gente já quer tudo prontinho, a gente já quer os bizus, a gente já quer a resenha, o resumo, porque nós não queremos pensar. Hoje Jesus conta a parábola do semeador, que é exatamente ele mesmo. Ele é o semeador. E essas sementes é a palavra que está sendo anunciada. Esses vários tipos de terreno, o terreno pedregoso, o beira de estrada, o espinhento, o pedregulho, a terra boa, são os corações. Veja que em uma homilia, em uma palestra, em uma pregação, eu estou falando para muitas pessoas, são muitos corações, são muitos terrenos. Mas como aquela palavra ela vai cair em cada coração? Certamente de modo muito diferente. Às vezes é uma terra boa que vai guardar aquela palavra, vai buscar colocar em prática. Outros não, vão até escutar com empolgação, mas depois vem as preocupações do dia a dia e já esqueceram. Às vezes até cresce um pouquinho, né? Mas os espinhos sufocam. Então, a gente precisa cuidar, meus irmãos, minhas irmãs, para que o nosso coração seja terra boa. Seja uma terra boa, disponível para colher essa semente que é a palavra de Deus. Essa palavra que, se a gente deixar que ela caia no nosso coração, que ela cresça, ela vai produzir muitos frutos, como diz aqui no Evangelho. Vai produzir muitos frutos. Frutos de fé, de esperança, de caridade, de perdão, de misericórdia, de justiça. Vai gerar muitos frutos para a nossa vida. Então, peçamos ao Espírito Santo de Deus para que o nosso coração seja de fato uma terra boa. Uma terra que sabe acolher a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, e assim possa dar muitos frutos nessa vida, para que nós possamos um dia estar com Ele na glória do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa boa semente chegar a muitos corações. Até amanhã, se Deus quiser.